Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Amém? Boa noite, você que está do outro lado da telinha. Que Deus te abençoe, você, com toda a sua casa. Que o Espírito Santo de Deus tenha livre-arbítrio de entrar no teu lar para estar abençoando cada momento da sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Repita comigo essas palavras, você que está aí do outro lado da telinha. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, a minha família. Entrego meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho de frente, faço comigo com a minha casa. Entrego o quarteirão onde eu moro nas Tuas mãos, Senhor, pedindo a Ti, ó Pai, que faça um milagre acontecer em cada casa, em cada lar, que é a salvação. É o que nós pedimos e desde já nós te agradecemos. Nós também já queremos levantar um clamor em favor da vida do nosso soberano pastor Marcos, Senhor. Vai de encontro dele aqui no hospital do Júlio Kubitschek, Senhor. Seja com ele, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, entre na providência divina, para que o mais rápido possível ele possa estar no seio da sua casa, da sua família, Senhor. Para que o nome do Senhor seja louvado, exaltado, engrandecido. Pai, eu também entrego a nossa irmã Flávia, está lá na Santa Casa, Senhor. Alcança a tua serva de uma maneira poderosa neste momento, Senhor. Repreendendo toda dor, tudo aquilo que ela estiver passando ali, Senhor. Que o Senhor dê ela livramento em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar dela, Senhor, em nome de Jesus, que muito em breve possa estar no seu lar, no convívio da sua família. Peço também pela nossa irmã Ivânia, Senhor, que está enferma, que o Senhor leve a cura até a ela. Que o Senhor abençoe o nosso irmão Galvão, que está recuperando também, Senhor, que está enfermo. Que o Senhor leve a cura até a ele. Nós entregamos também nas Tuas mãos nesta noite a nossa irmã Dovalina. Pai querido e soberano Deus, toca na Tua serva de uma maneira poderosa, Pai. Que ela sinta, Pai, alívio daquelas dores, Senhor. Que aquele braço, Senhor, venha cicatrizar para a honra e glória do nome do Senhor. Entrego também a dona Anitta, nossa irmã Anitta, que o Senhor leva a cura até a ela. Nossa irmã Fátima Ferreira, Senhor, leva a cura até a Tua serva, Pai. No nome de Jesus, é que nós pedimos também pelo Bruno, esposo da irmã Rafaela. O Senhor alcança ele neste momento, levanta a cura até ele, Senhor. Nesse momento que eles tanto estão necessitados, Senhor, alivia as dores.
Pai. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e há médico de Eleade. Nós cremos, Pai. Cumpre essa promessa na vida dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. É que nós pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Queremos pedir ao Senhor também que continue abençoando cada irmão que passou aqui nesta manhã, o diaconato da agora à noite, os irmãos que já chegaram para a tua casa para participar do culto, os que vão chegar ainda, que o Senhor seja com cada um deles de uma maneira tremenda, que o Senhor alcance também com tuas bênçãos, santa e poderosa, com a cura do Senhor, a nossa irmã Julita, a mãe da Edneia, Senhor. O Senhor toma ela nas tuas mãos de uma maneira muito especial, Pai. O Senhor cuida da tua serva. É que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Perdoa, Senhor amado, todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Tira toda a dureza do nosso coração, que é iniquidade, para que nós possamos aprender tudo que foi ensinado nesta noite, através da mensageira, Senhor, vai estar trazendo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. É que nós pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Glória a Deus, ao Senhor suas palmas, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Jesus ilumina o meu caminho para eu passar. Jesus ilumina o meu caminho para eu passar. O caminho é estreito, é distante, meu Jesus, venha me acompanhar. O caminho é estreito, é distante, meu Jesus, venha me acompanhar. Jesus ilumina o meu caminho para eu passar. Jesus ilumina o meu caminho
Glória a Deus, ao Senhor por suas palmas, o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, maravilhoso tu és, Senhor. Jacó segurou o anjo, amém? Jacó segurou o anjo, não quis soltar. Jacó segurou o anjo, não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Vem cá, vem. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Vem cá, vem. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Jacó segurou o anjo, não quis soltar. Jacó segurou o anjo, não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Vem cá, vem ver. Jesus já preparou muitas bênçãos para você. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor hoje e sempre. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive, vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive, vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive, vive. Glória a Deus, glória seja o teu nome santo, maravilhoso. Nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te rendemos louvores, hoje e sempre. Como é bom, Senhor, estar na tua presença maravilhosa, poder sentir esse gozo gostoso de estar aqui, Senhor.
Louvado seja o teu nome hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome santo e maravilhoso, Senhor. Só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Santo, santo é teu nome, Senhor. Vamos cantar mais um corinho já
Nossa mente, nosso coração já está preparado para receber a palavra de Deus no nosso coração. E neste momento, Senhor Jesus, possa usar a tua serva que vai estar trazendo a mensagem nesta noite em nome de Jesus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, as suas mãos me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dom, minha paixão, minha canção e meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, as suas mãos me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dom, minha paixão, minha canção e meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome hoje e sempre. Nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te rendemos louvores, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, maravilhoso tu és, Senhor. Vamos receber agora a mensageira dessa noite, nossa irmã Amanda, com as palmas bem fortes, em nome de Jesus. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus, como é bom adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós estamos aqui no culto, estamos na campanha da proteção e livramento, e nós temos que pedir ao Senhor que a cada dia Ele possa trazer sobre nós a proteção e o livramento, que nós possamos ser guardados pelo Senhor. E a mensagem de Deus aos nossos corações é a proteção da nossa salvação. Nós também precisamos ter a proteção do Senhor para a nossa salvação. E você que encontra na sua casa, você que está aqui no culto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 13, versículo 22 e 30. Nós vamos estar lendo dois livros da Bíblia. No primeiro momento, nós vamos estar lendo o livro de Lucas e no segundo momento, o livro de Mateus. Então, gostaria que você
capítulo 13, nós vamos ler o versículo 22 ao versículo 30, amém? Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao 30. E a palavra do Senhor nos diz assim: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há os últimos que serão primeiros, e primeiros que serão os últimos. Amém? E agora eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, nós vamos estar lendo o versículo 21 ao versículo 23. Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Então vamos meditar também nessa passagem. Mateus 7, do versículo 21 ao 23, diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E eu em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Então nós vamos estar agora, meditando nesses dois textos, cujo nosso tema é a proteção da nossa salvação. Amados, hoje nós vamos falar algo extremamente sério e necessário, que é a proteção da nossa salvação. Nós também precisamos, proteger a nossa salvação. Nós estamos vivendo dias em que muitos falam de fé, muitos falam de Deus, muitos dizem Senhor, Senhor, mas Jesus nos alerta que nem todos entrarão no reino dos céus. Então nós precisamos estar preparados, precisamos estar separados pelo Senhor, porque só entrará no reino do céu aquele que é temente ao Senhor, aquele que serve o Senhor verdadeiramente, de todo o coração, de toda a sua alma. A salvação não é apenas começar bem, salvação é permanecer firme até o fim. Salvação é um relacionamento verdadeiro com Cristo. A salvação ela está ligada a uma intimidade com o Senhor. Eu preciso ter intimidade com o meu Deus. Esses dois textos, eles vão nos mostrar três verdades fundamentais que são de suma importância para a proteção
nem todo aquele que faz a obra do Senhor, que está na casa do Senhor, será salvo. Vimos também que é preciso viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então prepare seu coração, porque essa palavra é uma palavra de confronto, mas também é uma palavra de livramento para as nossas vidas, porque nós devemos proteger a nossa salvação, né? Em Lucas capítulo 13, versículo 22 ao 24, fala que a porta é estreita. Jesus estava ensinando quando alguém perguntou para Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Né? Jesus ele não respondeu ali aquela pessoa com números, com a quantidade que estaria entrando ali, né, pelaquela porta. Ele respondeu como um chamado à responsabilidade. Então nós somos chamados a uma responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. A palavra esforçai-vos, no original, qual é o seu significado quando o Senhor fala esforçai-vos? A palavra esforçar significa lutar, empenhar-se e agir com intensidade. Então, se eu quero ser salvo, eu preciso me empenhar, eu preciso me esforçar, eu preciso buscar a presença do Senhor, eu preciso meditar na sua palavra e eu preciso viver e colocar em prática todos os princípios do Senhor. A salvação é pela graça, né? Nós sempre falamos que nós somos salvos pela graça. E o que significa graça? Favor imerecíveis. Nós somos salvos sim pela graça, mas permanecer nela exige decisão diária, para que nós possamos permanecer como salvos diante do Senhor. É uma decisão que nós tomamos todos os dias, ou seja, é uma decisão diária. E quando nós falamos de porta estreita, a porta, por que essa porta, o Senhor Jesus disse que ela é estreita? Porque nessa porta não vai caber o orgulho, não cabe o pecado que não foi confessado, não cabe a vida dupla, né? Eu vivo aqui na igreja, mas eu tenho uma outra vida no mundo. Não cabe a aparência religiosa. A porta é Cristo, mas só passa quem deixa para trás o que não agrada a Deus. Muitos querem ir ao céu, mas não querem renunciar. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa, para onde você quer ir? Você quer ir para o inferno ou você quer ir para o céu? Todo mundo vai falar que quer ir para o céu, né? Mas o que acontece? Muitos querem ir para o céu, mas não querem renunciar à vida que está vivendo, uma vida que não agrada ao Senhor, né? Uma vida, né, que não tem ali o temor do Senhor. E a proteção da nossa salvação, ela começa quando nós entendemos que não podemos viver de qualquer jeito. Se eu quero ser salva, eu não posso viver de qualquer maneira, eu não posso viver de qualquer jeito. Se eu quero ser salva pelo Senhor Jesus, eu preciso ter uma vida de santidade, eu preciso ter uma vida de busca, de jejum, de oração, de consagração e de intimidade ao Senhor. Né? O perigo de chegar tarde demais. Lá em Lucas, né, capítulo 3, do versículo 25 ao 28, diz assim: Jesus disse que o dono da casa se levantará e fechará a porta, e muitos dirão: Senhor, abre-nos. E ele responderá: não sei de onde sois. Isso é muito forte. Nós temos que estar preparados, porque nós sabemos que como igreja
Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. A vinda do Senhor está muito próxima. E eu quero te dizer, você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Né? Quando o Senhor diz aqui, né, que muitos dirão, Senhor, abre-nos. E Ele responderá, não sei de onde sois. Isso é algo forte. Então, observe que essas pessoas, né, conheciam o Senhor, eles comeram, eles beberam na presença do Senhor, eles ouviram seus ensinamentos, mas eles não tinham um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E isso, né, nós podemos ver nos dias de hoje. Nós podemos ver que muitas pessoas conhecem ao Senhor, ouvem a palavra do Senhor, estão na presença do Senhor, mas não têm um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eu quero te dizer, igreja, que o Senhor Jesus, Ele te conhece. Talvez, né, nós consigamos enganar as pessoas, mas você não consegue enganar o Senhor, porque o Senhor, Ele conhece o seu coração. O Senhor, Ele te conhece verdadeiramente, porque você é obra do Senhor. Foi o Senhor que te criou. Então, frequentar a igreja não é garantia de salvação. Você ter um cargo na igreja não é garantia de salvação. Você cantar, você pregar, você trabalhar na obra também não é garantia da salvação. Eu quero te dizer, igreja, que a porta ainda está aberta, mas haverá um dia em que ela se fechará. A proteção da nossa salvação envolve vigilância constante. E será que nós estamos preparados para ir com o Senhor Jesus? E se a porta fechar, você está preparado para ir para o Senhor? Eu quero te dizer que a porta ainda está aberta, mas haverá um dia em que ela se fechará. Então, a proteção da nossa salvação envolve vigilância constante. O tempo todo, nós que servimos ao Senhor, precisamos estar vigilantes, né, com a nossa vida, vigilantes com nossas atitudes, para que nós possamos realmente ser salvos para o Senhor. Né? Jesus declara: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então isso é algo que nós temos que colocar em prática em nossas vidas. O que nós precisamos fazer para que nós possamos garantir a nossa salvação? Nós precisamos fazer a vontade do nosso Pai, a vontade do Senhor. Né? Aqui nós vemos algo assustador. Né? Nós vemos que tem pessoas que profetizam, tem pessoas que profetizaram, tem pessoas que expulsaram demônios, tem pessoas que fizeram maravilhas, mas ouviram: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Isso é muito sério. Quantas pessoas estão envolvidas na obra do Senhor? Quantas pessoas têm feito maravilhas, expulsado demônios, né, ganhado almas para o Senhor? Imagine você trabalhar esse tempo todo na obra do Senhor e você ouvir do Senhor, né? Não, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então isso é algo muito sério. Isso nos ensina algo profundo. Deus, Ele não se impressiona com dons, mas Deus, Ele olha o nosso coração. Deus, Ele nos conhece, Ele olha o nosso coração. Nós, humanos, né, o homem, ele olha apenas para o exterior, mas o Senhor, Ele olha para o coração, porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele não vê como o homem vê, né? O homem vê
não é a aparência, mas é a obediência. Obediência à palavra do Senhor. Obediência aos ensinamentos do Senhor. Nós vemos que Jesus ele foi claro, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Se nós queremos proteger a nossa salvação, nós precisamos ser obedientes, porque quando nós somos obedientes, nós fazemos a vontade do nosso Pai, que é a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Pai envolve santidade. Eu preciso viver uma vida em santidade. Fazer a vontade do Senhor envolve perdão. Quantas pessoas, têm o coração ali fechado e não conseguem liberar perdão? Talvez você foi machucado, talvez você viveu ou passou por uma situação difícil, que alguma pessoa te machucou e você não consegue liberar perdão, mas eu quero te dizer, que fazer a vontade do Pai é você saber perdoar. Fazer a vontade do Pai também envolve vida de oração. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter momentos de intimidade com o Senhor, aonde eu oro ao Senhor, aonde eu busco a sua face, aonde eu busco a sua presença. A vontade do Senhor é eu ter uma vida com fidelidade e um arrependimento contínuo. Todas as vezes que eu errar, todas as vezes que eu pecar, é necessário pedir perdão ao Senhor. E nós protegemos a nossa salvação quando nós guardamos o nosso coração. Então eu quero te dizer nessa noite, guarde o seu coração. Nós protegemos a nossa salvação quando nós fugimos do pecado. Eu quero te dizer nessa noite, igreja, fuja do pecado, porque o pecado todo dia ele vem ao nosso encontro. O pecado todo dia ele bate à nossa porta. E eu quero te dizer, fuja do pecado. Nós protegemos a nossa salvação quando nós não negociamos princípios. Você não deve negociar seus princípios, princípios cristãos, princípios bíblicos, mas você deve viver os princípios do Senhor e não negociar. Nós protegemos a nossa salvação quando nós vivemos aquilo que nós pregamos. Então isso é muito importante. Eu não posso simplesmente pregar, mas eu preciso viver aquilo que eu estou pregando. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 13, no versículo 29 e 30 diz que os últimos serão os primeiros. Jesus encerra dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes, e virão do Oriente e do Ocidente. Ou seja, muitos que se achavam dentro, muitos que se achavam que estavam salvos, ficarão de fora, e muitos improváveis entrarão. Talvez você olhe para o irmão e fale assim: esse irmão ele não vai para a eternidade. E às vezes ele vai e você fica. É o que a palavra de Deus diz, ou seja, muitos que se achavam dentro, que se achavam que já estavam salvos, porque estavam na casa do Senhor, porque faziam a obra do Senhor, porque operavam maravilhas, ficaram de fora. E muitas pessoas que você achava que era improvável dessa pessoa ser salva, essa pessoa entrará. O que essa palavra quer nos dizer? Que isso é um alerta contra a soberba espiritual. Eu não posso achar que eu sou melhor do que um irmão, porque isso é uma soberba espiritual. Eu não posso julgar quem será salvo e quem não será salvo, mas eu devo me preocupar com a minha salvação. Eu tenho que proteger a minha salvação. O foco dessa mensagem é a proteção da nossa salvação.
E como proteger, então, a nossa salvação na prática? Primeiro, você deve se examinar-se diariamente. Pergunte: minha vida agrada a Deus? Eu estou vivendo em pecado oculto? Eu tenho comunhão real com o Senhor? Segundo, tenha intimidade, não apenas atividade. Às vezes nós ficamos tão preocupados em realizar a obra do Senhor, mas nós não estamos tendo intimidade com o Senhor. Aquele momento só você e Deus. Deus, Ele quer relacionamento. Nós precisamos ter relacionamento, intimidade. E aonde a gente tem intimidade com o Senhor? No quarto. Ore ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. Terceiro, viva o arrependimento constante. Gente, crente não é perfeito. Eu sei que nós somos falhos, que nós somos pecadores, né? Crente não é perfeito, mas é quebrantado. Se você viu que você fez algo que desagradou ao Senhor, conserte com o seu irmão, peça perdão ao Senhor, reconcilie, né? Então Deus, né, Ele quer que nós possamos ter um arrependimento constante. E o quarto, persevere até o fim. Aconteça o que acontecer, não saia da presença do Senhor. Que possa vir qualquer luta, seja uma luta de enfermidade, seja uma luta na área pessoal, familiar, no trabalho, profissional, mas que você possa perseverar até o fim, para que você não possa perder a sua salvação, amém? Persevere até o fim. Salvação não é evento, salvação é uma caminhada com o Senhor. A maior proteção é um coração conhecido por Deus. É algo que eu falei para vocês. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. O Senhor, Ele conhece o nosso íntimo. E a maior proteção que nós podemos ter para a nossa salvação é um coração que é conhecido por Deus. O que mais me chama a atenção nessa frase é quando o Senhor diz, né? Nunca vos conheci. O problema não é você conhecer a Deus, é Deus conhecer você. E Ele conhece quem vive na verdade. Eu quero te dizer que Deus, Ele te conhece. Ele sabe se você vive na verdade. Então o problema não é você conhecer a Deus, é Deus conhecer você. Porque você não consegue enganar ao Senhor. Nós não conseguimos enganar ao Senhor porque o Senhor, Ele nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se nós estamos vivendo uma vida que agrada a Ele. Hoje, né, o Espírito Santo, Ele nos chama para que a gente possa ajustar a nossa vida, para que a gente possa consertar o altar. Hoje o Espírito nos chama para que nós possamos voltar ao primeiro amor. Tem uma canção que diz assim: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar
ainda está aberta, mas ela é estreita. Então vigie, tenha cuidado, esteja preparado para quando o Senhor vir buscar a sua igreja. A porta ainda está aberta, mas ela é estreita. A salvação é um presente, mas ela precisa ser guardada. A salvação precisa ser protegida. Não basta dizer Senhor, Senhor, mas é preciso viver como servo. Que naquele grande dia, e esse dia virá, em que o Senhor vai vir para buscar a igreja, e que naquele grande dia, ao invés de ouvirmos, não vos conheço, possamos ouvir o Senhor dizer: vinde, benditos de meu Pai. Glória a Deus. Vai ser algo maravilhoso quando Jesus buscar a sua igreja. E como vai ser maravilhoso quando o Senhor olhar para você e dizer assim: vinde, benditos do meu Pai. Amém? Que nós então possamos guardar a nossa salvação, que nós possamos proteger a nossa salvação. Amém? Então essa é a mensagem de Deus para os nossos corações. E você que a encontra na sua casa, que você também possa guardar e proteger a sua salvação. Nesse momento, você que colocou aí o seu copo com água, a sua garrafa, próximo a esse aparelho, né, nós vamos estar orando, consagrando essa água. E que ao consagrar essa água, que você ao beber dessa água, você possa crer no milagre do Senhor. Você possa crer que o Senhor pode trazer a cura e o milagre sobre a sua vida. Amém? Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Te agradecemos pela mensagem, pela Tua palavra ministrada. Que o Senhor possa ir de encontro, Pai, a cada lar, a cada vida. Senhor, esta pessoa que colocou aí próximo desse aparelho o seu copo com água, a sua garrafa. Nesse momento, ó Pai, nós ungimos e consagramos esta água a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós cremos, ó Deus, na Tua cura, nós cremos no Teu milagre, que esta vida, ao beber desta água, que toda enfermidade caia por terra e que ela seja curada, que cada vida, ao beber desta água, que sobre a sua vida possa vir saúde, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe